Aula número 222. Camões. A influência dos cancioneiros trovadores. Verdes são os campos. Verdes são os campos da cor do limão. Assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes, que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gados que passeis com encantamento vosso mantimento, não no me entendereis. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Camões é conhecido pelos versos decassílabos, na sua poesia lírica, que ele herdara lá de Sá de Miranda e que caracteriza tão bem o Renascimento. Só que essa aula de hoje, eu reservo a influência de Camões dos trovadores, da redondilha, versos de 5 sílabas ou de 7 sílabas, uma redondilha menor de 5, redondilha maior de 7. Você tem observado que as músicas de Chico Buarque de Holanda são redondilhas. É a influência dos trovadores. Os trovadores escreviam sob a redondilha maior ou a redondilha menor. Esses versos de Camões são de redondilha menor. Ouça, eu vou interpretar esse texto com apoio, lendo a minha informação que eu dou nesse livro em que eu comento os poemas camonianos, de minha autoria. Então a pesquisa é minha. O tema desse poema é a exaltação dos verdes olhos da amada. Camões herdou do trovadorismo grande quantidade de versos. Neste verso aparece a redondilha. Mas olha João Rois de Castelo Branco, um trovador. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão chorosos, tão amargos da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Vamos voltar a Camões. O tema é a exaltação dos verdes olhos da amada. Leia, o poema está no texto. O poema está no vídeo. Os olhos da amada são verdes como verdes são os campos. As ovelhas se abastecem do verde pasto, e o sujeito lírico se abastece das lembranças da amada. Os gados que se alimentam das verdes ervas, passeis, então, pastais, os gados se alimentam das verdes ervas, mas não percebem que esse verde do campo é resultado dos olhos verdes da amada. Verdes são os campos, verdes são os olhos da amada. O verde dos olhos dela dá causa ao verde do campo. Há uma intimidade entre o poeta e o gado. Ambos se alimentam dos olhos da moça. Os olhos da amada alimentam o gado, sentido real, e alimentam o poeta, sentido metafórico. O poeta, ou o poema, é uma cantiga em redondilha menor, um mote de 4 versos
onde se expõe o assunto e duas glosas de 8 versos que, retomando o assunto, desenvolve o mote. A redondilha é de 5 sílabas, por isso, redondilha menor. O poeta invoca o campo, as ovelhas, o gado. Esses 3 substantivos exercem, pois, a função sintática de vocativo. O campo, porque se cobre da bela verdura. As ovelhas, porque se mantém naquela verdura verde, tal qual o poeta se mantém das lembranças. O gado, porque pasta, alegre as verduras. Nem as ovelhas, nem o gado entende que se alimentam graças aos verdes olhos da amada. Sem eles, o campo seria deserto. Os verdes olhos dela fazem florir o campo. O ambiente é pastoreu, personificam-se o campo, as ovelhas e o gado, portanto, prosopopeia ou personificação. O verde dos olhos é parte de toda a beleza exuberante da amada. Cantiga, praticamente medieval, herança dos trovadores medievais. Resposta aos exercícios da aula passada. Eu propus 15 questões extraídas da Fermosíssima Maria. Lembra? A Fermosíssima Maria, rainha de Espanha, portuguesa, rainha de Espanha, que vem pedir auxílio militar ao seu pai, na defesa da invasão dos mouros na península. Respostas. A alternativa A responde a questão 3, 8 e 14. A alternativa B responde 5, 10 e 15. A alternativa C, 2, meia dúzia e 9. A questão D, 1, 7, 12 e 13. A letra E, 4 e 11. Perdigão perdeu a pena. Camões. Perdigão perdeu a pena. Não há mal que lhe não venha. Perdigão, que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar, nem no vento, asas com que se sustenha. Não há mal que lhe não venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desasado e, vendo-se depenado, de puro penado morre. Se há queixumes, se socorre, lança no fogo mais lenha, não há mal que lhe não venha. Você percebeu que o poema é contra a ousadia de voos altos, né? Como o Ícaro, né? Em que a asa é derretida pelo sol e morre. Aqueles que tentam atingir uma altura que não lhe compete. Essa é a ideia do texto. Mas vamos à interpretação que eu fiz, à pesquisa que eu fiz. Rodrigues Lapa, um grande escritor estilística da língua portuguesa, em Líricas escreve o seguinte: o fidalgo português Jorge da Silva tomou-se de amores pela filha do rei D. Manuel, a infanta Dona Maria. O irmão da requestada, o rei D. João III, castigou a ousadia do apaixonado vassalo, mandando-o prender no limoeiro. Camões, que também amava altamente, aproveitou o tema. Críticos posteriores tomaram o caso à letra e de Camões, o próprio apaixonado da infanta. É possível
que seja o próprio Camões o apaixonado da infanta, mesmo porque ele foi exilado no Alentejo por essa ousadia de levantar os olhos para Dona Maria, olhar, fleitear, tentar uma sedução. Ele foi exilado, moço ainda, talvez com 20 anos, 21 anos de idade. O tema desse vilancete pode ser dado pelo refrão popular: desgraça pouco é bobagem, ou desgraça nunca vem só. Também lembra o mito de Ícaro, tão ousado que seu voo se aproximou do sol. A temperatura derreteu-lhe as asas e ele se precipitou no abismo. Perdigão quis voar excessivamente alto, foi ousado. Caíram-lhe as penas, não pôde voar. Além de perder as penas, somam-se ainda todos os males. O autor faz trocadilho com a palavra pena. Observa, vê no vídeo. Perde a pena de voar. Que pena é essa? A pena com que voa. Ganha a pena do tormento. Que pena é essa? Castigo, desgraça, a mesma pena que o réu sofre. E vendo-se depenado, depenado sem pena, de puro penado morre, penado de puro sofrimento. Ó alma penada, como diz o povo, de sofrida. Tudo no poema é alegoria. O poema usa de Perdigão para falar de um ser humano. Voar é sonhar, ilusão, fantasia, devaneio. Seu voo tem um destino, alta torre, que é o ideal a ser conquistado, a vontade de ali ficar e sonhar. Quem fica desasado fica aleijado. Quem lança no fogo mais lenha agrava ainda mais a dor e o sofrimento. A antítese está presente no texto. Leia comigo. Perde a pena de voar, ganha a pena do tormento. Perde a possibilidade de atingir o sonho e ganha o sofrimento e a desgraça. Tudo porque aspirou mais do que lhe é permitido. Perde a pena do voar, porque o pensamento subiu a um alto lugar. Daí não há mal que lhe não venha. Achou-se desasado, porque quis voar a uma alta torre, e daí, vendo-se depenado de puro penado, morre. Há quem diga que a alegoria se refere ao próprio poeta, como eu disse, e que, desafortunado, teve a ousadia de querer seduzir a infanta Dona Maria. Quer se refira a Jorge da Silva ou ao próprio poeta, o vilancete é aviso àqueles que ousam ultrapassar os limites de sua capacidade. O tema é atualíssimo. O que nós estamos estudando? A influência dos autores medievais no final da Idade Média. Final da Idade Média, 1480, 1500. Os trovadores. A influência que Camões recebe dos trovadores. Ouça, mote alheio. Vós, senhora, tudo tendes, senão que tendes os olhos verdes. Doutou em vós, natureza, o sumo da perfeição, que o que em vós é senão, é em outras gentileza. O verde não se despreza, que agora que vós o tendes, são belos os olhos verdes. Ouro e azul é a melhor cor porque a gente se perde, mas graça desse verde tira graça a toda a cor. Fica agora sendo flor a cor que nos olhos tendes, porque são vossos e verdes. O poema Mote Alheio está no vídeo. Siga comigo.
aproveitando de toda a tradição medieval peninsular, Vilancete. Um mote de 2 versos em que se destacam os olhos verdes da beleza da mulher amada. Os olhos verdes é a partida para tanto elogio. Os olhos são verdes, muito mais belos que a tradicional beleza, principalmente em Portugal, das mulheres de olhos azuis. As lindas garotas portuguesas, e sem dúvida são belíssimas, têm os olhos azuis. Mas quando aparece uma delas com os olhos verdes, provoca o poeta. Olha o mote. Vós, senhora, tudo tendes, senão que tendes os olhos verdes. Esse senão é mas, então ficaria assim o sentido. Vós, senhora, tudo tendes, mas tendes o contra de terdes os olhos verdes. Essa é a ideia. Que é o que em vós é senão, é em outra gentileza. Veja no vídeo. O que em vós é defeito, bastaria para fazer formosa outra mulher. Olha um trocadilho. Mas a graça desse verde tira a graça a toda a cor. Graça e graça. Olha uma metáfora no verso 12 e 13. Fica agora sendo a flor a cor que nos olhos tendes. Veja uma aliteração. Observa, porque são vossos e verdes. A letra V, aliteração. Mais um poema da influência dos trovadores em Camões. Uma endechas a bárbara escrava. Na Índia, Camões tinha uma namorada negra e escrava. A ela ele dedica um poema, Endechas, que é um tipo de poesia de 4 estrofes que vem enaltecendo ou elogiando alguém, principalmente o seu amor. Ouça. Endechas a bárbara escrava. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse mais fermosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura que a neve lhe jura que trocara a cor. Leda mansidão, que o siso acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo, e pois nela vivo, é força que viva. Como eu disse, Endechas é uma espécie de poesia lírica com estrofes de 4 versos em versos de 5 sílabas, redondilha menor. Esse poema é dedicado a uma cativa, a uma escrava, com quem amava ou que morria de amores, uma garota lá da Índia. Chamava-se Bárbara. Tez, a pele escura ou negra, os olhos e os cabelos negros. Escrava. Vamos reler o poema.
Ele está no vídeo. Primeira quadra. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quer que viva. Quer dizer, aquela cativa, aquela escrava que me tem cativo, né, que me tem apaixonado, atraído, e atraído eu fico escravo dela, porque nela vivo, já não quer que viva. Esse jogo de palavra é interessante. É uma escrava, aquela cativa que me tem cativo. É uma escrava que me tem escravo. Ela escrava por situação social e eu escravo dela pelo amor. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse mais fermosa. Ele compara a beleza da amada à beleza das rosas. Vai repetir isso na terceira. Olha a terceira. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Persiste a comparação com a natureza. Olha a quarta estrofe. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Agora a descrição é física. Olhos espiritualmente sossegados, contudo, não de matar. O que eu entendo? Não é mulher fatal. Olhos pretos e cansados, mas não de matar. Não é mulher fatal. Mulher fatal é aquela que normalmente ela toma a iniciativa do amor, ousada, e deixa o homem, então, mais tímido, mais recuado. Isso é uma mulher fatal. Então, não é uma mulher de matar. Ela tem rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Não é mulher fatal. Estrofe 5. Uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Vamos ver? Expressiva antítese, gostei. Senhora e cativa. Olha, uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Ela é senhora de quem é escrava. Estrofe 6. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde opinião, que os louros são belos. Fisicamente não é mulher de Petrarca, Laura. Esta não tem claros os olhos e os cabelos, são negros. A mulher de Petrarca é clara, os olhos claros. Esta não é a mulher de Petrarca. Essa não é a mulher do Renascimento. 7. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocara a cor. A sua cor negra é mais bela que a brancura da neve. Ouça lá, que a neve lhe jura que trocara a cor. Leda mansidão, que o siso acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Trocadilho com o nome da amada. Bárbara, a amada, não é Bárbara selvagem. Observaram? 8. Leda mansidão, que o siso acompanha, bem parece estranha, mas Bárbara não. Mas é Bárbara, porque é o nome dela, mas Bárbara não. Trocadilho com a palavra Bárbara, o nome da pessoa e selvagem. 9. Presença serena que a tormenta amansa. Nela, enfim, descansa toda a minha pena. 9. Todo o sofrimento do poeta busca cura em sua presença serena. E, finalmente, a 10ª. Esta é a cativa que me tem cativo, e pois nela vivo, é força que viva. Retomo o início, insistindo no trocadilho, cativa e cativo. Ela é cativa e eu sou cativo dela.
Ela é escrava e ela veio para que eu fosse escrava dela. Ela é escrava e ela é minha senhora. Influência dos trovadores na poesia camoniana. Mote, que é o tema. É o tema. Mote é o tema. Se Helena apartar do campo seus olhos, nascerão abrolhos. Voltas. A verdura amena, gado que passeis, sabeis que a deveis aos olhos de Helena. Os ventos serena, traz flores de abrolhos, o ar de seus olhos. Faz serras floridas, faz claras as fontes. Se isto faz nos montes, que fará nas vidas? Tralas suspendidas, como ervas em molhos, na luz dos seus olhos. O coração prende com graça inumana, de cada pestana uma alma lhe pende, amor se lhe rende e posto em geolhos, pasma nos seus olhos. Abrolhos é uma planta espinhosa, espinho. Passer, verbo pastar. Amor é o deus do amor, Cupido. Postos em geolhos, postos de joelhos. Geolhos são joelhos, postos de joelhos. Mas o poema está no vídeo, vamos ver lá alguma coisa. O tema desse poema. A beleza dos olhos de Helena, cuja magia serena os ventos, embeleza a paisagem e fascina os que a veem, incluindo o próprio Deus do amor, Cupido. Quando ele diz os ventos serena, não é erro de português, não, de concordância, porque o sujeito da oração é ela que serena os ventos. Os ventos é objeto direto. A maioria dos verbos no presente do indicativo, os ventos serena, coração prende, amor lhe rende, pasma nos seus olhos. Quando ele coloca o verbo no futuro, ele é hábil, porque para exprimir os efeitos desastrosos do eventual afastamento dos olhos de Helena. Por isso, nascerão abrolhos. Que fará nas vidas? Que fará nas vidas, verbo no futuro? É uma declaração dúbia. Os efeitos dos olhos de Helena nos homens. Que fará nas vidas? Luiz Gonzaga, na música, e Humberto Teixeira, na letra, cantaram esse poema. Possivelmente fizeram uma música, agora no começo do século XX. Sem dúvida nenhuma, eles devem ter lido Camões. É possível, é possível que ligam. Não é nada de plágio, é influência. Observa a música que todos nós conhecemos. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chores não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Tal como se Helena apartar do campo seus olhos, nascerão abrolhos. Exercício para a próxima aula. Vocês vão tomar alguns poemas e resolver os exercícios de 1 a 30. Descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai fermosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o testo na mão de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamalote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai fermosa e não segura. Descobre a touca garganta,
cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça a fermosura. Vai fermosa e não segura. Camões. Depois você toma um poema de Rodrigues Lobo e vai interpretar. Rodrigues Lobo é mais barroco, está mais no século XVII. Descalço vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai fermosa e não segura. Leva na mão a rodilha, feita de sua toalha, com uma sustenta a talha, ergue com outra a fraldilha. Mostra os pés por maravilha, que a neve deixam escura, vai fermosa e não segura. As flores por onde passa, se o pé lhe acerta de pôr, ficam de inveja sem cor e de vergonha com graça. Qualquer pegada que faça, faz florescer a verdura, vai fermosa e não segura. Depois um poeta moderno, poema de autoestrada. Voando, vai para a praia, Leonor na estrada preta, vai na brasa da lambreta, agarrado ao companheiro, na volúpia da escapada. Pincha no banco traseiro, em cada volta da estrada, grita de medo fingindo que o receio não é com ela, mas por amor e cautela, abraça-o pela cintura, vai ditosa e bem segura. E, finalmente, tudo baseado em Camões, Vinícius de Moraes. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais belo e fica mais lindo por causa do amor. Vocês vão interpretar as questões de 1 a 30 e vão acertar, sem dúvida, 80%, ou seja, pelo menos 24 questões. Faça a interpretação de texto. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que é importante para você. Faça a interpretação. A interpretação de texto ajuda a redação. Você entra em contato com outros autores, você observa a construção das frases de outros autores, passa num primeiro momento a imitação e depois a sua personalidade assume essa imitação, deixa de lado essa imitação e passa a escrever autenticamente, que é o seu estilo. Faça a interpretação de texto. Passa a mensagem para o professor, o que está fazendo, se é difícil, se é fácil, se eu devo agravar mais, quer dizer, fazer mais difícil ainda o teste, ou devo fazer mais fácil o teste. Passa uma mensagem ao professor. Vou terminar a aula declamando novamente Cantiga Sua Partindo-se, que é de João Rois de Castelo Branco, praticamente no final da Idade Média e começo do Renascimento. É tão linda essa poesia. Veja você onde o carioca foi buscar tanto S na língua portuguesa, que essa poesia vai demonstrar. Aquele S, aquele jeito gostoso com que o carioca fala, aquele S, veio de Portugal. Ouça esse poema e raciocina você mesmo. Eu já declamei no começo, mas eu encerro com ele. Senhora, parte tão triste meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos,
tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. A minha pátria é a língua portuguesa.